Fala, fisiologista! Sistema nervoso, neurotransmissores é o papo de hoje. E aí, uma perguntinha básica. Você já foi anestesiado antes no dentista ou, sei lá, numa cirurgia? Ou você já teve cãibra? Sim ou não? Porque nessas duas situações, ou situações semelhantes, você com certeza mexeu com algum neurotransmissor ou alguém mexeu com seus neurotransmissores. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para isso, a nossa tela 3D para ajudar a gente a entender melhor as coisas. Mas para a gente poder conversar sobre isso, eu preciso que você entenda algumas coisas. O que é um neurotransmissor, né? E aqui a gente tem um modelo de sinapse. A sinapse ela é uma resposta que vem depois de uma despolarização de membrana. E se você não viu, a gente tem aula aqui no canal, você vai dar uma olhada. Lembra, isso aqui é uma playlist e é interessante que você veja todos os vídeos. Eles estão encadeados de maneira a facilitar o teu entendimento. E pensando nisso, você já se inscreveu no canal? Me ajuda, né? Se inscreve aí no canal. Vamos embora, vamos falar o que a gente veio conversar hoje. O neurotransmissor ele é responsável por gerar a passagem de uma informação. Quando eu perguntei para você da anestesia, vamos imaginar que você está com uma cárie e você precisa, é uma área que está dolorosa e o dentista decide te dar uma anestesia. O que ele está fazendo? Ele está bloqueando a comunicação do sistema daquele dente com os nervos ali. E ele vai bloquear a passagem de receptores, a ativação de receptores através do bloqueio dos neurotransmissores. E aí você não sente dor. Joia? Beleza, então essa é a ideia básica que eu quero que você tenha. Mas vamos dar uma olhada na nossa imagem 3D, deixa eu vir com ela aqui. Aí, pronto, agora vamos nós. Olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, né? O que é um neurotransmissor? O neurotransmissor ele precisa cumprir 4 coisas básicas que a gente vai entender aqui. Primeiro, ele precisa ter sido sintetizado no próprio neurônio. Não dá para ele ter vindo de outro lugar. Se ele veio de outro lugar, ele não é um neurotransmissor. Segundo, ele precisa ser armazenado aqui, ó, nas vesículas, que são essas áreas aqui mais esféricas. Ele precisa estar sendo, ele foi produzido no neurônio e está armazenado dentro dessas vesículas. Então essas são as vesículas onde você vai estar armazenando. E aqui a gente tem vesículas na área pré-sináptica. Por que pré-sináptica? A sinapse sai daqui que sai o sinal. Esse outro vai receber o sinal, então ele é o pós-sináptico. E esse espaço, que aqui está bem grande, porque ele é o quê? Didático, isso é a fenda sináptica. Então você entendeu pré-sináptico, pós-sináptico e fenda sináptica. Então os nossos neurotransmissores têm que ter sido produzidos no neurônio, tem que estar armazenados nas vesículas, joia? E tem que ser liberado em resposta a um potencial de ação. Lembrando, potencial de ação, como eu falei mais cedo, tem já um vídeo aqui no canal, então vai assistir para você entender o que é o potencial de ação. E por último, mas não menos importante, ele tem que ter receptores específicos para esse neurotransmissor. Logicamente, os receptores estão aonde? No neurônio pós-sináptico. Então, eu preciso ter esses 4 componentes. Sintetização no próprio neurônio, armazenamento nas vesículas, né, sinápticas, vesículas que estão no neurônio pré-sináptico. Eu preciso ter liberação na fenda sináptica e eu preciso ter receptores. O que acontece, Elisaldo, se eu não tiver receptores ali? Você pode jogar de balde ali o hormônio, o neurotransmissor, que não vai acontecer nada. Eu preciso de um receptor. Elisaldo, eu não entendi essa ideia de receptor. Esquece neurônio, esquece essa bagaça e vem comigo. Pô, Elisaldo, esquece, vai fazer sentido. Confia no tio, confia no método. Imagina o seguinte, você está na sua casa, né, e você vai me visitar aqui. E eu falo assim para você, olha, eu falo o seu nome, né, que a gente é amigo, senão você não vai na minha casa, não vou chamar na minha casa, que não é meu amigo. Eu falo para você, olha só, eu vou deixar a chave da minha casa com o meu vizinho. Você vai chamar lá, vai se apresentar, vai pegar a chave da casa e vai entrar porque eu vou estar gravando aula no meu escritório. Então você entra e me espera na sala. Tá chovendo, não quero que você fique na chuva. Você chegou, gritou meu vizinho, pegou a chave, botou a chave no portão, abriu o portão, botou a chave na porta, abriu a porta e entrou. Você consegue fazer isso com a chave da sua casa?
na porta da minha casa? Por quê? Por mais que as portas sejam muito parecidas, que seja a mesma marca, sei lá, Hella, né? Eu acho que é uma das marcas mais famosas. A fechadura e a chave, a sua chave é a mesma marca da minha chave, a sua fechadura é a mesma, não vai abrir porque a minha porta tem uma fechadura específica. Agora vamos transportar isso para cá. A fechadura é o receptor e a chave é o neurotransmissor. Isso também serve para hormônio, inclusive tem uma aula sobre hormônio lá na nossa playlist de fisiologia. Tá imperdível, tá simples, o básico bem feito em 3D, vai lá olhar. Mas voltando para cá, deixa eu usar o agitado um pouquinho, mas você vai me acompanhar. Qualquer coisa diminui a minha velocidade aqui, você sabe que tem um botãozinho que você pode acelerar ou diminuir. Beleza, continuando o jogo aqui. O receptor é a sua fechadura e o neurotransmissor, o hormônio é a chave. Eu não posso vir com outro neurotransmissor e tentar entrar ali, não vai funcionar, não vai dar. Agora imagina aquelas portas que você tem a fechadura e você tem mais duas fechaduras, uma em cima e outra embaixo, com aquelas chaves, acho que é chave tetra que chama, né? Aquela chave tipo de cofre, que elas têm, né, as pontinhas ali a mais. Se você tem a chave correta da fechadura, mas não tem as duas de cima, você também não entra, não é isso? Por quê? Cada fechadura tem a sua chave. Cada neurotransmissor tem o seu receptor. Ficou claro? Beleza, então deixa eu voltar aqui para o meu 3D. Então, os receptores estão aqui apresentados por essas estruturas aqui, ó. Eu vou mudar aqui o jogo. Deixa eu trocar aqui o compartilhamento para poder te explicar isso melhor e em movimento, porque o tio Elisaldo gosta de mostrar o negócio para ficar fácil de você entender. Então, aí, isso aqui é um vídeo do YouTube, peguei um vídeo aqui de um canal muito bacana, o Medical Animations. Então depois eu posso deixar o link para você, ou você me pede que eu mando para você. Dá uma olhada aqui. Então aqui você está vendo neurônios e uma lente de aumento chegando numa sinapse. Ó. Então, opa, pausei. Então agora eu tenho o neurônio pré-sináptico, que é esse aqui, que ficou mais claro. Por que ficou mais claro, tio Elisaldo? Porque ele está recebendo um potencial de ação, uma despolarização. Aqui é minha fenda sináptica e aqui é meu neurônio pós-sináptico. Vamos aproximar. Essas são as vesículas que estão contendo o meu neurotransmissor, que foi sintetizado no meu hormônio, que foi sintetizado no meu neurônio, que está guardado nas minhas vesículas dentro desse próprio neurônio e que agora vão ser liberadas na minha fenda sináptica. Aqui você está vendo essas esferas avermelhadas são os nossos neurotransmissores, que vão buscar quem? Os receptores. E olha só o que acontece. Quando eles chegam nos receptores, ocorre uma nova descarga elétrica, ou seja, uma sinapse, agora uma sinapse foi completada. Joia? Então guarda essa informação. Por que você mostrou esses 3Ds, esses vídeos, para a gente entender as coisas, Elisaldo? Porque visualizando fica mais fácil de você guardar na sua mente. Eu quero que você entenda. Eu não quero que você decore nada, porque decorar tu vai esquecer. Se você entendeu, você não esquece mais. E esse é o grande diferencial do nosso canal. A gente quer que você entenda o que está acontecendo. Joia? Então agora vamos lá. A gente já entendeu o que é neurotransmissor, a gente já entendeu que ele precisa de um potencial de ação na despolarização dos nossos neurônios, a gente já entendeu que ele precisa ser produzido no neurônio, a gente já entendeu que ele precisa estar armazenado na vesícula, a gente já entendeu que ele precisa ser liberado na fenda sináptica e a gente já entendeu que ele precisa de receptores específicos. Joia? Então, temos todas as informações necessárias para continuar a partir daqui. Ah, tem mais um detalhe importante aqui. Deixa eu voltar aqui na imagem. Peraí. Opa, cadê? Agora sim. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Ó, o que acontece? Deixa eu adiantar aí. Calma. Beleza. Então, como você está vendo aqui na imagem, os receptores vão se aderir aqui ao nosso neurotransmissor. E aí, depois que ele age, ela precisa ser removida, não pode ficar ali, né? Tem que sair da fenda. Como que isso vai acontecer? São 3 formas. Primeiro, a gente vai ter a recaptação dessas pequenas esferas vermelhas que representam os nossos neurotransmissores, né? O próprio neurônio pré-sináptico que liberou vai recolher a molécula de volta. Joia? Então, aqui a gente vai ter a recaptação. Alguns fármacos
impedem a recaptação. Alguns que são usados, por exemplo, para depressão, podem estar evitando aqui a recaptação, joia? Outra situação é a degradação enzimática. Então, essas pequenas esferinhas aqui que não estão sendo usadas, elas vão ser quebradas por uma enzima que esteja ali. Por exemplo, se eu estou falando da acetilcolina, que ativa principalmente na ativação muscular, ela vai ser degradada pela acetilcolinesterase, que é a enzima que vai quebrar, vai acabar com o excesso desses neurotransmissores aqui. Joia? E a outra é uma difusão, né? Simplesmente se afasta da fenda e é metabolizado. Acabou. Né? Então a gente tem essas duas situações. Então presta atenção. Você tem, olha só, sintetiza, armazena, libera, liga e remove. Esse é o ciclo completo aqui, joia? Então se for pensar nesse ciclo, né, da liberação, né, desses neurotransmissores, tem que pensar primeiro ele é sintetizado ali no neurônio, ele é armazenado no neurônio, ele é liberado na fenda sináptica pelo nosso neurônio. Ele vai se ligar no neurônio pós-sináptico a partir de quem? Do receptor, e depois vai ter que ser removido. Joia? Beleza, então a gente entendeu o básico. Lembra, é o básico bem feito por enquanto. Joia? Beleza, então vamos lá, galera. Quanto aos neurotransmissores, Exalto? Cara, são mais de 100 catalogados. Só que você precisa entender pelo menos meia dúzia, que vão aparecer em tudo, vão aparecer na clínica, na farmacologia. Você entendendo isso, você já vai adiantar bastante as coisas. E eu vou mudar para um slide aqui, que eu vou te dar os nomes, e aí você vai poder fazer aquele print malandro que eu sei que você quer para ter esse material. Então, espera aí que eu vou chamar o poder da edição para jogar os nossos slides aqui na tela. E agora sim, com os nossos slides aqui, vamos lá. Primeiro dos nossos neurotransmissores é o glutamato e ele é o acelerador. Cara, faz o print, vai, eu sei que você quer fazer, vai. Fez? Beleza. Então, olha só, quais são os receptores dele? O AMPA, ou AMPA, que é o rápido, vai abrir o canal de sódio, e aí, ó, vai ser rápido, e o NMDA, que ele é mais lento, precisa de glicina, é um coagonista, e o canal de cálcio, ele é, olha só, bloqueado por magnésio em repouso, e só abre com despolarização prévia. Então, olha só, o NMD é a peça-chave do potencial de longa duração, base celular da memória. Então, o nosso glutamato vai fazer a gente conseguir pensar rapidamente. Mas é claro que nem tudo são flores. Como assim? O excesso de glutamato, né, vai gerar uma coisa chamada excitotoxicidade. E aí os neurônios podem morrer por serem estimulados demais. É o que vai acontecer onde? No AVC isquêmico, galera, gerado por lesão traumática. Nem tudo são flores no mundo dos neurotransmissores. Beleza? Então, vamos lá, mais um aqui, ó. Botei aqui para você, ó. Glutamato, receptor AMP, olha, desculpa, AMPA, vai abrir o canal e o sódio vai entrar. E a gente tem o quê? A despolarização. E aqui eu deixei até, já tinha até colocado aqui a clínica para vocês, ó, do AVC isquêmico. Beleza? Vai lá, fez o print? Então vamos embora. O outro camarada já é o GABA. GABA é o freio. Enquanto eu tenho o glutamato como um acelerador, eu tenho o GABA como o inibidor. Esse inibidor não é ruim, não. Presta atenção, vem comigo, olha só. Ácido gama-aminobutírico, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. O glutamato é o acelerador e a gente tem esse camarada aí como freio. O que acontece? O GABA age no receptor GABA-A, que é ionotrópico, você pensa em íons, né? Abre o canal de cloro. O cloro entra na célula e hiperpolariza, vai inibir o disparo. Isso é muito importante, isso é muito importante para a gente ter a inibição, para você não ficar disparando o tempo todo. Então a gente tem que ter o freio, o equilíbrio. Como alguns dizem sobre o sistema inibitório central. Ou seja, ele vai trabalhar com a hiperpolarização. Você vai lembrar que tem uma aula aqui gravada, se você não assistiu, você vai assistir, onde eu mostro para você o potencial de ação. E a gente tem ali o potencial de repouso de menos 70 milivolts. O GABA consegue jogar isso para menos 75, menos 80, ou seja, uma hiperpolarização. Isso dá uma frenagem para evitar uma hiperexcitabilidade do neurônio. E olha que interessante, o GABA ele é produzido a partir do próprio glutamato. Ele sofre uma redução por uma enzima e se transforma em GABA, ou seja, eles verdadeiramente, desde a sua síntese, trabalham juntos, beleza? E o nosso próximo neurotransmissor é a acetilcolina.
nosso mensageiro motor. Vamos lá, o que a gente tem nele aqui? Olha só, acetilcolina é o neurotransmissor mais versátil, ele vai agir em dois lugares completamente diferentes. Vamos lá, primeiro, o mais famoso é a junção neuromuscular. É ali que a gente vai ter o disparo da contração muscular. Então, o neurônio ele vai liberar o ACH, que é a acetilcolina, que vai se ligar aos receptores nicotínicos, que são ionotrópicos, e aí ele vai entrar o sódio e a gente vai ter a contração muscular. Mas também vai no sistema nervoso autônomo. No parasimpático, a acetilcolina vai agir como um receptor que é muscarínico, vai agir no receptor muscarínico, que é metabotrófico, com coração, glândulas e musculatura lisa. Joia? Beleza. Agora a gente tem alguns dados interessantes. Por exemplo, tem uma doença chamada miastenia gravis. O que é a miastenia gravis? Ela é uma doença onde os anticorpos vão destruir os nossos receptores, nicotínicos, que são os receptores da região, aqui, receptor nicotínico, da área neuromuscular. E quando isso acontece, a gente tem perda de força, pessoal. E essa perda de força, se não for tratada, ela é progressiva. Então, é algo bem complicado, beleza? Vamos para o próximo? E a bola da vez é a dopamina. A dopamina é o nosso neurotransmissor do momento, né? Até deixei ali em negrito para você. Então, ela não é só um neurotransmissor que tem a ver com prazer, com a ideia de recompensa. Ele, na verdade, ele tem a ideia de antecipação da nossa recompensa. Então, ele tem a ver com motivação. Mas ele também tem a ver com o controle motor fino. E aí, doenças como o Parkinson têm bastante impacto aqui. Vem comigo, olha só. Ela age em duas vias principais. Olha só. Via nigroestriatal, calma, substância nigra, agora é negra, não é mais correto, antigamente substância nigra, e para o estriado. Controla o movimento voluntário suave e coordenado. Ou seja, no Parkinson você perde esse movimento controlado, não é isso? Temos ainda a via mesolímbica. E aí, quando a gente fala de mesolímbica, você vai acompanhar na nossa playlist Sistema Nervoso. A gente vai ter uma aula falando sobre sistema límbico. Então, aguarde que ela vai sair em breve. Então, continuando. Via mesolímbica e área tegumentar ventral para o núcleo accumbens e córtex pré-frontal. Pré-frontal e substância e região mesolímbica a gente vai estudar depois. É a via de recompensa, motivação e aprendizagem. A famosa recompensa pelo esforço. E aí, como eu estava falando para vocês, por exemplo, o Parkinson. O que o Parkinson é? Nada mais é do que a destruição dos nossos neurônios dopaminérgicos lá da substância negra. E esses neurônios ali param de produzir a dopamina, e essa dopamina ela tira, ela não, na ausência dela, o controle motor fino ele desaparece e dá lugar aos tremores. Também vamos ter ali a dopamina aparecendo na esquizofrenia, pelo excesso de dopamina na via mesolímbica. Olha isso aí. E aí alguns antipsicóticos vão bloquear os receptores, principalmente receptores D2 para essa área. Joia? E dependência química de modo geral. Cocaína, opioides, anfetaminas vão gerar modificações variadas dependendo da área, no núcleo accumbens, por exemplo. E aí a dependência química acontece. Joia? Então essa foi a dopamina. Serotonina, galera, humor, sono e muito mais. Serotonina é o 5-HT, produzindo principalmente, olha só, núcleos da RAF. A gente vai ver isso lá na nossa playlist de Sistema Nervoso, tenha calma. Tronco encefálico e projeções, olha só, das fibras de praticamente todo o encéfalo. Funções, galera, vai regular o seu humor, isso você já sabe. O sono também está mexendo ali com o apetite, num bate-papo com o hipotálamo, que é uma conversa para outro dia. Na ansiedade, na percepção da dor, galera. Opa, foi demais. Então, o que acontece? A nossa serotonina, a gente às vezes acha que ela está vinculada única e exclusivamente ao humor. Não, ela vai trabalhar em várias áreas do nosso organismo. Por exemplo, pensa comigo. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina são os conhecidos, são quem? Fluoxetina, a sertralina também vai fazer isso. Eles vão bloquear essa recaptação da serotonina no terminal pré-sináptico. Joia? Ou seja, a gente vai ter um efeito antidepressivo. Se eu tenho muita recaptação, eu diminuo a presença da serotonina. Se eu consigo usar um antagonista, que é o antidepressivo, ele vai segurar isso daí e vai melhorar muito, muito, muito. E galera, uma curiosidade. Cerca de 90% de toda a serotonina que você tem rodando no seu corpo é produzida lá no seu intestino. E aí,
microbiota de saúde intestinal, que são base para o entendimento da fisiologia, inclusive o sistema nervoso central mexendo com a sua serotonina. Nós já temos aqui no canal uma aulinha sobre microbiota e lá na comunidade tem uma aula assim, mega, onde eu trabalho muito isso daí. Então, microbiota é um assunto para a gente voltar a falar depois. E chegamos aqui na noradrenalina, galera. Olha só, ou norepinefrina. Lembrando, adrenalina ou epinefrina, noradrenalina ou norepinefrina, mesma coisa. Produzida só, principalmente no locus coerulis. Que isso, Elisaldo? Calma, relaxa, vai chegar a hora. Isso está acontecendo lá no tronco encefálico. Pronto, agora que é no tronco encefálico. Olha só, é o principal modulador do estado de alerta e da resposta ao estresse do sistema nervoso. O sistema nervoso periférico é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Lembra? Sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Não é simpático e antipático, simpático e parasimpático. Olha só, pós-ganglionar é responsável pela resposta de luta ou fuga. Taquicardia, broncodilatação, dilatação pulmonar, pupilar, por aí vai. Joia? Então, olha só. Poxa, Elisaldo, mas é a mesma estrutura com funções diferentes? Sim. E para te explicar isso, eu quero te contar uma história. Há muitos anos atrás, meu pai tinha um Fusca verde. Eu nunca esqueci o Fusca verde. O que isso tem a ver? Fica comigo, vai fazer sentido. Mas aí, nessa época, ele estava fazendo uma pintura lá na casa, ele estava usando tinta a óleo, e aí ele sujou a mão e tinha acabado o solvente que ele usava para limpar. Ele me chamou, era pequeno, pediu que eu pegasse uma mangueirinha e ele tirou um pouco de gasolina do motor do Fusca. Do motor não, do tanque, né? Beleza. E usou essa gasolina para lavar a mão e tirou ali a tinta. E, Exaldo, você tá maluco? Tô não. Esquece o sistema nervoso e vem comigo. A gasolina, no tanque do Fusca, ou no tanque de qualquer carro, ela serve como combustível, combustão, joia? Fora daquele tanque usado ali nas mãos do meu pai que estava cheio de tinta, ela funciona como um solvente. É a mesma gasolina, o que mudou é o lugar onde ela está. Então, é aqui que está a diferença de quem entende de quem só decora. Eu estou falando da noradrenalina e eu estou falando para você o seguinte, vem aqui em cima, olha só. Produzida aqui numa área, e o que ela vai fazer? Estado de alerta do sistema nervoso, no sistema nervoso. Lá embaixo, olha só, sistema nervoso periférico, ela é responsável pelo sistema de luta e fuga, e ela vai ter outras ações. Então, é a mesma noradrenalina. O que muda é onde ela está e automaticamente o que ela vai fazer. É a mesma gasolina. Ali no tanque vai ser combustível para o motor. Nas mãos do meu velho, usou para limpar as mãos. Beleza? Jóia. Então, se você entendeu isso, tá tudo fluindo muito bem. E vamos embora. Bom, e agora um conceito que talvez não tenha ficado muito claro na sua cabeça é a ideia de receptores, né, ionotrópicos e metabólicos. É tudo muito simples. Os receptores ionotrópicos são receptores vinculados a íons, por exemplo, cálcio, sódio, que você já entendeu lá naquele vídeo que eu falo sobre potencial de membrana, que eles vão gerar despolarização. Você vai sair de menos 70 para mais 30 milivolts. Esses são os ionotrópicos. Já os metabotróficos são receptores vinculados à proteína G. Então, eles vão ativar, vão ter uma fosforilação e onde a gente vai ter uma reação em cadeia que vai ocorrer ali. Joia? Então, os ionotrópicos são mais rápidos do que os metabotróficos. Beleza? Joia! Agora, com esse entendimento, fica mais fácil. E galera, para a gente fechar isso aqui, eu trouxe para vocês um caso clínico. Lembrando, esses casos clínicos, eles são criados baseado no que você estudou aqui comigo, joia? Então, não estou contando a vida de ninguém. Eu dei um nome aqui, o João, pronto. João, José, o nome que você quiser. Então, eu vou chamar de João. João, 22 anos, estudante de medicina, está estudando para as provas finais e está dormindo apenas 3 horas por noite há vários dias. Na manhã de uma prova muito importante, ele apresenta movimentos involuntários em todo o corpo, perda de consciência e rigidez muscular. O episódio dura aproximadamente 2 minutos. Desculpa, gente. Após ser levado ao hospital, o médico faz um diagnóstico de uma crise convulsiva generalizada. Na emergência é administrado diazepam intravenoso e a crise cessa rapidamente. E aí eu te pergunto, qual neurotransmissor excitatório está excessivamente ativo durante essa crise? Crise é sacanagem. Durante essa crise, a resposta é opção A, Fusca. Opção B, minha sogra. E opção C, glutamato. Você falou opção C, glutamato, você acertou. Se você falou qualquer uma das outras duas, você está com problema pior do que os meus.
Só para brincar, vamos embora. Sim, o glutamato, olha só. Durante uma convulsão, ocorre uma descarga elétrica exagerada em grupos de neurônios. Essa hiperatividade está associada ao aumento da transmissão glutamatérgica, principalmente por meio de receptores AMPA e NMDA, como você viu hoje. Qual neurotransmissor inibitório está em ação insuficiente? Você já sabe que é o GABA, né? Com certeza. GABA atua como um freio, limitando a atividade neural. Então, se ele está insuficiente, a ação dele não vai funcionar bem. E por que o diazepam interrompeu a convulsão praticamente de maneira imediata? Porque o diazepam é um benzodiazepínico. Ele não, olha só, ele não imita o GABA, nem abre canal de cloreto sozinho. Qual é o mecanismo dele? Vai ligar ao sítio alostérico do receptor do GABA-A, aumenta a frequência de abertura do canal de cloro, então a gente está falando de hiperpolarização, quando o GABA está presente. Aumenta a entrada de cloro no neurônio, promove a hiperpolarização e reduz a excitabilidade neural, resultando em, olha só, descarga elétrica excessiva, diminui a convulsão, é interrompida, galera. Beleza? Então, com esse caso clínico aqui, a gente deu uma leitura do que seria interessante, como esses neurotransmissores, esses dois que a gente escolheu, seria o glutamato e o GABA, como eles funcionam. Valeu, galera? Então, continua aí comigo. Lembra, aqui embaixo eu estou deixando na descrição desse vídeo alguns links interessantes. E o primeiro deles é um convite que eu faço a você. Se essa aula te serviu de alguma coisa, entra no nosso grupo 0800 de graça na faixa do WhatsApp. É um grupo de estudos onde eu anuncio as aulas e onde eu coloco materiais em PDF. Às vezes eu mando algum MP3, mando alguma coisa interessante lá no grupo. Então, entra lá, é de graça, não paga nada. E eu deixei também para você conhecer a comunidade Fisiologia Humana 360, que é onde a gente trabalha forte na fisiologia e na anatomia. Então, é a menina dos olhos do meu trabalho. E não vai deixar de dar um like e mandar esse material para algum colega seu que também precisa desse material para estudar. Beleza? Então, por hoje é isso, galera. Grande abraço para o seu Elisaldo. Valeu, fui!